o nosso serviço de medicina de diabetes, no caso do Hospital Garcia de Horta, esteve preparado para todas as situações do Covid e não só, continua na sua atividade normal no que toca a diabetes. Até a própria diabetes secundária, com algumas situações cirúrgicas ligadas ao pâncreas, por exemplo, nunca falhámos, nunca atrasámos. A nível de consultas e de outros apoios que fazemos, exames auxiliares, não parámos nunca. Nas consultas, no caso específico da diabetes que me pergunta, não parámos nunca a consulta de diabetes. Aliás, houve até aumento de algumas consultas em alguns casos. Dividimos as consultas em presenciais, nunca parámos as primeiras consultas, não temos lista de espera. Está rigorosamente igual como antes da pandemia, que era 0. Na diabetes não há espera. Para todo o tipo de diabetes, quer tipo 1, quer tipo 2, em alguns casos a consulta é a mesma, mas especificamente na consulta de diabetes tipo 1, no apoio à diabetes tipo 1, nomeadamente a consulta de bombas, não tem espera nenhuma, de bombas de insulina não tem espera nenhuma, foi sempre presencial, não parou nunca. A consulta normal de primeiras vezes nunca teve espera, todo doente de primeira vez era visto presencialmente, preparámos para isso. Mesmo no princípio da pandemia, chegámos a ter a sala de espera sem ninguém, estava lá uma pessoa. Essa pessoa era a primeira vez de uma consulta tal. A consulta do pé diabético também não parámos, como é óbvio, e a ligação a outras especialidades para o problema do pé diabético em especial, para a ligação à nefrologia com o doente a necessidade de cuidados de hemodiálise doente diabético. A consulta de enfermagem de diabetes nunca parou, e eu quero deixar aqui uma menção honrosa, a que sem enfermeiros de diabetes, a consulta de diabetes não teria funcionado. Há uma preparação para a teleconsulta e vamos preparar no futuro. Estamos inclusivamente a preparar, vai sair dentro de dias um documento de consenso entre as sociedades científicas. Chegámos a ter reuniões com o Programa Nacional de Controlo de Diabetes, ou o Programa Nacional da Diabetes, mas a Direção-Geral entende que as teleconsultas devem ser englobadas todas no mesmo saco. Nós não estamos muito de acordo. Nós, diabetes, temos algumas especificidades. Eu próprio sou membro da Comissão Científica do Programa na Direção-Geral de Saúde. Não estou muito de acordo com isso, mas enfim. Nós temos especificidades próprias para a diabetes, como provavelmente algumas doenças terão também. Essas têm, e na diabetes não estão a ser criadas. Nós vamos sair com um documento de consenso entre a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Núcleo de Diabetes. Vamos sair com um documento de consenso do que é que deve ser uma teleconsulta de diabetes. As perguntas, as questões, aquilo que são as queixas, o ouvir do doente. Implica também enfermagem. Muitas consultas pode fazer um telefonema e falar com o doente sem enfermeiro, em que o enfermeiro não prepara. Temos também a utilização de novas tecnologias de comunicação à distância, que isso permitiu muito, ou seja, os doentes podem-nos, sobretudo os tipo 1, podem-nos enviar dados da sua situação no dia-a-dia, ao longo de um mês, 2 meses, 3 meses, conforme a gente vá marcando. Podem, em SOS, recorrer ao telefone direto da consulta de diabetes. Nós temos telefone direto que a enfermeira atende das 8 da manhã às 6 da tarde a todo o doente conhece isso. Logo no início da pandemia, desencadeámos uma operação de divulgação dessa linha, através do gabinete de comunicação e através da comunicação própria nas redes sociais. Somos bastante ativos, não é? Participámos com as sociedades científicas numa rede de atendimento voluntário. O atendimento telefónico é um atendimento feito na consulta permanente por enfermeiros que depois nos reencaminha o SOS do doente. Na linha de atendimento telefónica das sociedades científicas em que colaborámos, na Sociedade de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, colaborámos o Núcleo de Diabetes e a Sociedade de Endocrinologia, numa linha de atendimento permanente, 24 horas, em regime voluntariado, atendida por médicos. Eram 6 médicos por dia que estavam on-call diariamente, tiveram durante 3 meses.
se for preciso reativar, reativamos. Quero, para finalizar, deixar uma mensagem primeiro de alguma preocupação e depois de esperança. De preocupação. Há uma nova diabetes que o Covid veio trazer, ou seja, nós deparámos com uma situação séria que é diagnóstico do Covid e diagnóstico grave de cetoacidoses diabéticas à entrada da urgência de pessoas que não sabiam que eram diabéticas. Isso é uma novidade, e é uma novidade hospitalar, que a curto prazo vamos apresentar, todos nós, sociedades científicas e a nível hospitalar interno, o nosso grupo de diabetes, de medicina de diabetes, vai apresentar dados sobre isso a muito curto prazo, em que é uma nova realidade que não conhecemos bem, se já havia uma diabetes prévia, se não havia. O que é certo é que entravam com o Covid em pré-coma diabética, em cetoacidose diabética. Nós não conhecíamos isso. Há já trabalhos publicados internacionalmente sobre isto e nós estamos a espreitar, não há consonância total. Depois, não esquecer nunca que o tratamento da pneumonia Covid implicava cortisona em doses altas. A cortisona induz diabetes, nem que seja temporária. Temos esse problema no pós-Covid. Estes doentes ficaram marcados e têm uma diabetes secundária à cortisona. Não tinham antes. Vamos ter que cuidar dessas pessoas que não sabiam que eram diabéticas. Isto é uma mensagem de atenção. Todos aqueles que... E é curioso que alguns dos sintomas de Covid, para algumas pessoas, foi a hiperglicemia. Foi a glicemia ter subido para aqueles que já tinham diabetes. Temos muitos casos que as pessoas só tinham a diabetes a subir, ou a glicemia a subir, e não tinham mais queixas, nem tosse, nem febre, nem alteração do paladar, não tinham absolutamente mais nada. O que tinham era hiperglicemia, e estavam a estranhar, mas hiperglicemia a sério, valores depois a 300, 400, 500. E telefonavam-nos, marcaram, estou com isto, nunca tive isto. E nós fazíamos teste de Covid e eles davam positivos. Portanto, há uma atenção que temos que ter daqui para o futuro. As pessoas com diabetes não têm que ter motivo de preocupação, por uma razão simples. Quem anda com a diabetes controlada é tratado como uma pessoa que não tem diabetes. O segredo é a diabetes controlada. Era já antes do Covid, foi durante o tempo Covid e será no futuro. Os diabéticos têm que ser tomados em consideração em algumas coisas. No plano de vacinação, que ao princípio houve algumas hesitações com a diabetes. O diabético ou a pessoa com diabetes está na fase 2 se não tiver complicações. Alguns estão na fase 1 se tiverem excesso de peso. Não há um respeito para com a pessoa com diabetes no plano de vacinação. Isto é a minha opinião estritamente pessoal. Ideia no Conselho, na Direção-Geral própria. Não faço disto uma catástrofe, mas atenção. Depois, há que aprender com as lições da pandemia. A pandemia também trouxe lições. Uma, no apoio à diabetes já à distância. Na utilização de meios tecnológicos modernos, altamente sofisticados, que Portugal tem acesso neste momento. Algumas coisas para trás, alguns aparelhos tecnológicos estão a aguardar a aprovação no Infarmed, não faz sentido numa hora destas. Aprova-se vacinas em meses. E depois coisas muito importantes para verificar controle glicémico à distância aguardam a aprovação no Infarmed, sobretudo negociação de preços e de comparticipações. Não faz sentido. Mas durante este período foram aprovados novos fármacos para a diabetes, portanto, pelo Infarmed, o que é positivo. Novos fármacos, há uma nova conduta. Isso permitiu também que os doentes em si, com diabetes, fossem mais bem tratados. Porque há 1 ano e meio atrás foram aprovados, estão no mercado novos fármacos muito mais eficazes e com um tratamento mais eficaz e mais qualitativo.